Como é bom saber que você está aqui mais um domingo para louvar e engrandecer nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse início de culto, eu queria ler um versículo que se encontra em João 16, versículo 33, que eu acho bem interessante. Vamos à leitura. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como é bom saber que Ele venceu o mundo. Como é bom saber que somos filhos dele. E como é bom saber que nele nós temos paz. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui todos os domingos, domingo após domingo. Mesmo nesse momento difícil você está aqui. Muito obrigado. Tenha perseverança, persevere. A gente tem aflição, teremos aflições, está escrito aqui. Mas tenhamos bom ânimo. Ele venceu o mundo. E nós somos filhos dele. Nele nós temos paz. A gente pode vencer. Tenha um bom culto e vamos à oração. Pai, estamos em Tua presença em mais um domingo. Somos gratos a Ti por termos vida, por termos disposição, tempo e essa tecnologia que nos possibilita ter esse momento contigo. Abençoe esse culto, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome e que logo logo estaremos todos juntos, todos reunidos nesse lugar maravilhoso. Obrigado por tudo e obrigado por essa tecnologia, Pai, que nos permite estarmos juntos nesse momento tão difícil. Cuide de nossas ansiedades, dá-nos paz e que possamos vencer todas as aflições que nós teremos diariamente, Pai. Obrigado por tudo, cuide do coração de cada um aqui. Amém. Bom culto, meus irmãos. Existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor
e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Irmãos, que a graça e a paz, o amor de Cristo esteja com todos. Amém? É um prazer, mais uma vez, poder cultuar com os irmãos. E esse é o momento da ceia do Senhor. Abra sua Bíblia, se puder, no livro do Êxodo, capítulo 12, e eu vou ler o versículo 1 ao versículo 6, que diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculará quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. No versículo 13, ele diz: O sangue vos será por sinal nas casas em que estiver. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. No versículo 3, Deus disse que é para o chefe da casa ir no rebanho e tomar um cordeiro do rebanho e levar para casa. E no versículo 6, ele diz que guarda aquele cordeiro até o dia 14º, ou seja, passava 5 dias tratando do cordeiro com um trato especial, e no 14º dia, à tarde, sacrificavam o cordeiro. Os israelitas, eles tinham se familiarizado com aquele cordeiro animal, e eles iam sacrificar, eles iam comer com o sentimento de alguém da família. Não foi isso que Jesus fez também conosco, comigo e com você? Ele não foi tomado da manada, do rebanho, ele abriu mão do trono e ele veio até este mundo para ser sacrificado, para ser morto e ser crucificado e morto por nós. E é por isso que na hora da ceia nós temos a lembrança do grande amor de Deus através de Cristo Jesus. E nós comemos o pão, tomamos o vinho com alegria, porque foi Jesus quem nos libertou da condenação do pecado. Vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado, ó Pai, pelo teu amor tão grande. Obrigado por nos amar tanto. E nos abençoa, Pai. Nos ensina a vivermos uma vida agradecendo por tudo ao teu Filho Jesus Cristo. E é em nome dele que eu te oro e te agradeço. Amém. Cada dia, meu Senhor, Deus cuidará de mim. Cada dia, meu Senhor, sim, paz dará a mim. Ele vê o pardal nascer
Sim, cada dia, meu Senhor, Deus me protegerá. Cada dia, meu Senhor, Deus cuidará de mim. Cada dia, meu Senhor, sim, paz dará a mim. Ele vê o pardal nascer e me ouvirá. Sim, cada dia, meu Senhor, Deus me protegerá. A paz de Cristo a todos. Nossa reflexão hoje da oferta está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, que diz assim: Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer-lhe que seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Nós já estamos em torno de 4 meses nessa pandemia. E coisas têm acontecido para nos colocar à prova. Eu tenho certeza que tudo que tem acontecido tem um propósito de Deus. Neste período, ficamos mais próximos da nossa família, mais próximo de Cristo. Sim, tivemos irmãos doentes, mas o Senhor preservou todos conosco. As nossas ofertas têm sido uma bênção, uma prova verdadeira de fé. Eu quero agradecer a todos que ofertaram ao Senhor e peço que continue ofertando como forma de agradecimento ao Senhor nosso Deus. Obrigado por tudo e que nós possamos nos encontrar o mais breve possível e possamos nos alegrar no Senhor. Vamos orar. Deus amado, obrigado ao Pai por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado ao Senhor por o Senhor ter nos abençoado ricamente, Pai Santo. Recebe, ó Pai, nesse momento, essa oferta como aroma agradável a Ti, Senhor. E faz com que todos nós possamos nos alegrar de participar dessa Tua obra. Continua abençoando, ó Pai, a Tua amada igreja como o Senhor tem abençoado. Obrigado por tudo e em nome e por amor de Jesus Cristo eu te oro e te agradeço. Amém. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir a tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir a tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor.
Fala comigo agora. Bom dia, a paz de Cristo. Bem-vindos ao nosso culto virtual. Hoje nós estamos em Filipenses, capítulo 2. Filipenses é conhecido como a Carta da Alegria. Paulo escreveu essa carta quando ele estava em prisão, vocês já devem ter ouvido isso, e ao longo da carta ele menciona a palavra, o substantivo alegria, ou o verbo alegrar-se, 11 vezes. Como era possível um homem preso estar alegre e pedir para os outros se alegrarem? A alegria em Cristo é possível, mesmo nas situações difíceis da vida. Hoje nós estamos em Filipenses, capítulo 2, e eu gostaria de convidar você a refletir comigo nos primeiros 11 versículos de Filipenses, capítulo 2. Estou lendo da Nova Almeida, e nessa curta reflexão eu gostaria de salientar 3 pontos. 3 pontos importantes a partir do texto de Filipenses 2, de 1 a 11. Por favor, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo começa esta sessão fazendo um apelo emotivo. Ele estava realmente apelando e ele começa cobrando ou chamando por todos os sentimentos nobres que há em Cristo, que há na igreja, que há nos irmãos. Ele diz, se existe alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão em Cristo, algum profundo afeto, algum sentimento, completem a minha alegria. Por que que Paulo estava apelando tanto, invocando todos esses sentimentos e essas atitudes nobres cristãs? Me parece que havia um problema sério na igreja em Filipe. Ele diz logo depois, no versículo 2, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente.
Ao que nos parece, havia algum tipo de desunião, algum tipo de desavença, briga na igreja em Filipe. E Paulo apela para que os irmãos sejam unidos de alma e mente. O que estava acontecendo? Tudo indica que era uma desavença entre duas irmãs. No capítulo 4, você vê isso. Por favor, veja comigo Filipenses 4, versículo 2 e 3. Filipenses 4, versículo 2 e 3, ele diz: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, essas duas irmãs que antes trabalhavam unidas na igreja em prol do Evangelho, elas estavam separadas, Evódia e Sintique. E ele usa a mesma expressão aqui no capítulo 4, versículo 2. Tenham o mesmo modo de pensar. Quando nós lemos lá no capítulo 2, agora, versículo 2, ele diz: tenham o mesmo modo de pensar. Então, por causa da mesma expressão, me faz concluir que um dos problemas, ou talvez o principal, era que essas duas irmãs estavam se desentendendo. E elas eram irmãs importantes na igreja. Elas cooperaram com o Evangelho. Paulo diz que elas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com o irmão Clemente, que parecia ser um dos responsáveis da igreja, um dos líderes lá. Divisão, desunião, é alguma coisa que acontece tanto, não é? Nós vemos divisão, brigas na família, desunião, brigas no trabalho, desunião, brigas na escola, desunião, briga, infelizmente, também na igreja. Por que é que existe brigas e confusões? Por que é que pessoas terminam se dividindo? Por que é que igrejas e famílias se dividem? Paulo, ele vai no cerne da questão. E logo após o seu apelo, ele diz lá no capítulo 2, versículo 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. O que significa isso? Considerar os outros superior a você. Botar os interesses dos outros em primeiro lugar em relação ao seu. Às vezes eu achava que havia divisões em igrejas por questões doutrinárias. E sim, há às vezes divisão em igrejas por questões de doutrina, diferenças de opinião. Às vezes também famílias se dividem. Mas eu estou concluindo nos últimos anos, olhando para passagens como Filipenses 2, de que a razão é mais profunda. A razão é que muitas vezes nós nos dividimos, porque nós estamos buscando os nossos próprios interesses. Nós estamos buscando a nossa própria agenda. No fundo, nós somos seres humaninhos egoístas, que queremos fazer o que é melhor para mim, de acordo com a minha ideia, do meu jeito. E Paulo, ele diz, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. E o que é humildade? Ele diz logo depois que humildade é considerar os outros superior a si mesmo. O maior na igreja, sabe quem é? É aquele que mais serve. O mais importante na igreja, sabe quem é? É aquele que quer ser escravo de todo mundo. Às vezes a gente acha que os cargos de grande destaque na igreja, aquele que está pregando, que está falando, aquele que tem conhecimento, livros, são os mais importantes.
No reino de Deus, não. No reino de Deus, os mais importantes são os mais humildes. Aqueles que colocam os interesses dos outros acima dos seus. E ele está disposto a servir. E esse ponto é tão importante aqui que Paulo vai usar no capítulo 2 de Filipenses. 3 exemplos. O primeiro exemplo é o próprio exemplo de Cristo Jesus. E depois ele vai dar o exemplo mais na frente de 2 outros irmãos que nós vamos ver nas próximas reflexões. Então, na segunda parte desse texto, do versículo 5 a 11, alguns estudiosos acham que ali há um hino que era cantado na igreja primitiva. E esse hino, a partir do versículo 7 a 11, este hino, ele reflete a trajetória de Cristo. E Paulo está tentando unir essas duas irmãs, Evódia e Síntique, talvez mais pessoas, envolvidas nessa briga, né, a ponto de dividir a igreja, talvez. Ele diz, olhem para o exemplo de Cristo. Ele diz, no versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Ele já falou essa expressão lá no versículo 2. Tenham o mesmo modo de pensar. A NVI coloca dizendo, tem a mesma atitude, a mesma mente. Pensem como Jesus. Sintam como Jesus. E que modo de pensar é esse que Cristo teve? Aí ele diz o exemplo maior. Cristo, quando ele reinava nos céus, ele era Deus. Ele tinha a plenitude de Deus. Diz lá no versículo 6, mesmo existindo na forma de Deus. Ele era Deus igual ao Deus Pai, igual ao Deus Espírito. Aqui Paulo, entre as linhas, está asseverando a divindade de Cristo. Mas o ponto de Paulo não é falar sobre a divindade de Cristo. O ponto de Paulo é falar sobre o que Cristo fez por amor à humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. E ele aceitou vir. Ele quis vir. Então, o que foi que Cristo fez? Diz no versículo 6 que ele não se apegou à sua divindade. Ele não ficou preso à sua glória, à sua majestade lá nos céus. Mas por causa do amor que ele tem, ele diz lá no versículo 7, ele se esvaziou. Então, o que é humildade? Esse sentimento fundamental para haver união, para haver unidade na igreja, nas famílias, na escola, no trabalho, nas amizades, nas convivências. Humildade é se esvaziar. É abrir mão dos seus próprios interesses. E aqui diz que no versículo 7, pelo contrário, ele se esvaziou. E no finalzinho do versículo 7 vai dizer que, reconhecido em forma humana, versículo 8, ele se humilhou. Então, nosso exemplo de humildade, de humilhação, de esvaziamento é Jesus. O exemplo é Jesus. E Paulo aí ele faz uma descida. Ele diz que ele estava em forma de Deus e se esvaziou, assumiu a forma de servo. A palavra aí podia ser traduzido como escravo. Ele foi escravo. Escravo, sim, escravo, aquele que faz os serviços mais básicos. Quando foi que Cristo foi escravo? Lembra lá em João, capítulo 13, quando Jesus pega a toalha e lava os pés dos seus discípulos? Aquilo era trabalho de escravo. Aquilo era trabalho de escravo. Diz que ele se esvaziou e assumiu a forma de escravo, tornando-se semelhante a ser humano, e foi reconhecido em figura humana. Ele era um homem como nós. Tinha sentimentos e fragilidades, eu entendo, como as nossas, apesar de ser Deus em forma humana. E diz que ele não somente tornou-se escravo, tornou-se homem, escravo, ele deu um passo
mais além que nem mesmo os escravos estavam dispostos a fazer. Diz que ele foi obediente até a morte. Ele obedeceu à vontade de Deus até o fim. E Paulo faz um tom aqui, uma salientada, ele diz, morte de cruz. Todos nós já ouvimos de que assassinos, revolucionários, pessoas que se voltavam contra o governo romano, ladrões, eles eram executados em morte de cruz. Era uma execução vergonhosa. A pessoa ficava exposta ao público por dias, até morrer. Jesus aceitou. Quanta humildade, quanto amor. E quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, e os outros exemplos que Paulo vai dar aqui no capítulo 2, nós nos perguntamos, por que eu também não posso me humilhar? Por que eu também não posso abrir mão dos meus interesses para que haja unidade? Para que a igreja permaneça unida, para que a família permaneça unida, para que as amizades permaneçam unidas. Essa humildade, esse esvaziamento que nós vemos em Jesus é a chave do ministério da reconciliação. Quando chegamos e dizemos para o irmão, eu te perdoo. Eu te perdoo em Cristo. E ele diz que, porque ele foi a tal ponto, Deus fez agora a coisa surpreendente. O terceiro ponto desta reflexão para o nosso domingo hoje, ele diz, versículo 9, por isso também Deus o exaltou. Ou seja, ele foi da glória para a forma humana, para a forma de servo, para a morte de cruz. Chegou ao ponto mais baixo da humilhação humana. Depois Deus o exaltou acima de todo nome. E Jesus é tão famoso, Jesus é tão importante, amados. Quer você aceite, quer você não aceite, quer você acredite, quer você não acredite, que a história humana está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. O nome dele é conhecido em todos os continentes, nos 7 continentes. Tem pessoas ainda que não conhecem Jesus, verdade. Mas o nome já está em todos os lugares. Jesus Cristo. Ele diz que Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus hoje tem o poder, tem a autoridade. Jesus, quando estava para subir aos céus, ele disse para os apóstolos, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Paulo diz aqui, não somente nos céus e na terra, mas também debaixo da terra. Toda a autoridade que, quando Jesus ordena, o joelho se dobra. Ele foi da glória ao fundo do poço por amor, do fundo do poço à majestade, e está sentado à destra de Deus. Lá diz Efésios capítulo 1. E ele diz que toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, aqueles que não confessaram antes vão admitir depois, sim, esse Jesus é o Senhor. Esse Jesus é o Senhor da glória, quando ele voltar e toda língua confessar. Há 2 dias atrás, caiu um meteoro no interior do estado de Pernambuco. Eles dizem que esses meteoros que entram na atmosfera são pequenininhos, mas o impacto, e quando ele explode, é tão grande, né, que pode ser visto, em Sertânia, no interior de Pernambuco, ele pode ser visto em 2 estados, o estado do Ceará e na Bahia, e também no Uricuri, já no extremo do estado de Pernambuco. Todo olho viu. Uma partículazinha faz uma explosão enorme. Alguns anos atrás, não sei se você recorda, caiu um meteoro que, durante o dia, na Rússia, eu acho que foi na Sibéria, na parte norte da Rússia, era um pouco maior.
por ele ser um pouco maior, quando ele entrou na atmosfera, o impacto foi tão grande que o estrondo dele, na cidade onde ele passou, a princípio, explodiu janelas. Pessoas ficaram machucadas e foram levadas ao hospital. Assustou, disparou alarmes. Cidades de outros pontos da Europa conseguiram ver o clarão durante o dia. Um meteoro. E eu fico pensando, todo olho viu. Quando Jesus voltar, vai ser aquele meteoro. E muitos vão confessar: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele usa esse nome Senhor, possivelmente porque é o título usado para Deus, para o nome de Deus no Antigo Testamento. É o nome Senhor. Quando você lê o Antigo Testamento, tem o nome lá, Yahweh, Adonai, Javé, Jeová. Na antiga tradução dos 70, chamada Septuaginta, eles traduziram o nome de Deus por Senhor, Kyrios, em grego. Muito provavelmente Paulo estava com isso aqui em mente. Jesus recebeu o mesmo título do nome de Deus no Antigo Testamento no Novo, quando ele cumpriu a sua missão. E graças a Deus que ele cumpriu a sua missão por amor. E graças a Deus que ele se humilhou. E graças a Deus que ele se esvaziou. E deixou para a gente esse exemplo. Que o exemplo de Jesus seja uma inspiração para todos nós a colocarmos os interesses dos outros em primeiro lugar. A considerar o meu irmão mais importante do que eu. Eu gostaria de terminar esta reflexão com uma experiência que eu passei alguns anos atrás, e não foi comigo, eu apenas vi. Havia um casamento no nosso prédio, e naquele dia, eu celebrei o casamento, e os irmãos foram chamados a fazer o trabalho de copa, né, a servir as mesas após a cerimônia. E naquele dia, Mozart estava como garçom, Bira estava como garçom, Manuel estava como garçom, um monte de jovens trabalhando como garçom, servindo. E tinha um pastor de uma denominação nos visitando. Ele achava que eu era o pastor porque eu estava de paletó e estava celebrando a cerimônia religiosa. E ele disse: vocês não têm pastor aqui? Eu disse: não, ainda não temos presbíteros qualificados para a posição. Sim, mas quem é o responsável dessa congregação? E eu sei que a forma como muitas igrejas pensam, né, pastor é aquele cara que senta lá na frente, na cadeira, né, com um paletó bonito e vai lá e prega. E naquele exato segundo, ele queria um líder, ele queria um responsável daquela igreja. Passou Mozart com a bandeja. Eu disse: você está vendo aquele ali? Aquele lá é o nosso pastor. Assim, foi um choque para ele. Eu acho que ele achou que eu estava tirando onda dele. Mas esse exemplo, não é, de serviço nos lembra de que no corpo de Cristo, enquanto houver humildade, enquanto houver pessoas dispostas a serem escravas, servas, pessoas dispostas a darem preferência ao próximo e se humilhar, vai haver unidade. Que Deus abençoe sua semana e alegrai-vos no Senhor. Uma boa semana para todos vocês. Deus te guarde. E o sol se põe, a noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão
as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Sol se pôr. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga aleluia. 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 Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga mais uma vez. Aleluia, 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 aleluia. Bem, glória a Deus. Oi, irmãos, graça e paz do nosso amado Cristo Jesus. Espero que estejam todos bem e chegamos a mais um fim de culto. É nesse momento em que, após devotarmos nossas orações, nossos louvores, oferta, ceia, estudarmos a palavra, que colocamos todo o pensamento voltado para Cristo e agradecemos por isso.
E para esse momento, para esse final, quero ler uma passagem que se encontra em João 10, 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Então, quando oramos, é o que vamos fazer agora, a oração final. Deus nos ouve e Ele diz: eu escuto as minhas ovelhas. Então, curvem suas cabeças nesse momento, elevem seus pensamentos para Deus, ok? Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, maravilhoso és sobre toda a terra, sobre todo o universo. Obrigado porque o Senhor nos deu vida, cuida de nós nesse momento e nos tem suprido em toda necessidade. Obrigado por Tua palavra que é rica em sabedoria e conhecimento para a nossa vida diária e que possamos pôr em prática o que aprendemos. Obrigado pelas pessoas que estão trabalhando em Teu nome nesse momento de pandemia e pelas pessoas que estão elevando seus corações, pensamentos em louvores, oração, em adoração. Fica com todos nós nesse momento, que possamos ter um final ou início de dia tranquilo, para que possamos voltar ao normal quando essa pandemia acabar. Obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por nós, e é nesse momento que te agradecemos por tudo mais uma vez que tens feito. Em nome do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. Amém. Tchau, irmãos.